Então, na última semana que o professor fez a aula com vocês, a gente estava falando sobre a separação de misturas e que é possível separar, né, essas misturas, né? Então a gente viu todo esse processo aí, né? Misturas são formadas por duas ou mais substâncias e é possível separar elas. Elas fazem parte aí do nosso dia a dia de uma maneira geral, né? Em tudo que a gente puder imaginar, existem substâncias que são puras e substâncias que não são puras, né? Mas a grande maioria das substâncias elas acabam se misturando para formar outras coisas, né? Então esses materiais que existem no nosso dia a dia, de uma maneira geral, eles acabam se transformando, né? O pessoal que está em casa, se vocês quiserem tirar um print desse slide, pode ficar à vontade, né? O professor colocou aqui uma imagem de um pão e tal, né? O pessoal já tomou café agora. Mas para ele se transformar, né, nesse pão aqui, houve uma mistura de algumas coisas, tá? Pão francês, pão de sal, né? No Rio Grande do Sul o pessoal chama de cacetinho, então tem vários nomes, e dependendo da região, né, que a gente se encontra. Mas basicamente foi usado o que? A farinha, fermento, água, né, sal, depois o forno para assar, né, foi submetido ao calor e ele se tornou então no pão francês, né, onde fica com essa casca mais crocante, a casca mais firme, né, no exterior dele e por dentro, né, aquela parte então mais macia, né. Então esse é um bom exemplo de mistura de substâncias, né, que depois se transformaram então no pão, assim como o ato de fazer um bolo, por exemplo, tá? É, então, nesse sentido, o que o professor quer falar para vocês é que a matéria ela se transforma. Quando o professor fala matéria, o professor se refere ao quê? A tudo aquilo que tiver uma massa, tá? E ocupar um lugar no espaço. Tudo aquilo que tiver uma massa e ocupar um lugar no espaço, tipo uma cadeira, uma caneta, o ar, né? O nosso corpo. Então, tudo isso é feito de matéria. E a matéria, basicamente, ela sofre dois tipos, né, principais de transformações, que seriam as transformações físicas. Então, o que é uma transformação física? É quando essa matéria ela não forma uma substância nova. Por exemplo, eu posso ter a água líquida, mas eu posso ter a água sólida, tá? Então, isso é uma transformação física da matéria, tá? Eu posso ter a água, o vapor lá da água, então no estado gasoso, tá? Então, isso é uma transformação física. O que é uma transformação química? É quando surge uma substância nova, quando você mistura substâncias diferentes e algo novo aparece, né? Aqui nessa imagem, ó, o que acontece? O pessoal está fazendo a mistura de vinagre, provavelmente, tá? Peguei uma imagem aleatória, mas provavelmente é vinagre e bicarbonato de sódio, que são coisas bem acessíveis e que a gente tem. Tem acesso, tem no mercado, tudo mais, vinagre geralmente a gente sempre tem em casa, né? E aí ao misturar isso aqui, o que acontece? Acontece uma reação aqui, química, e o processo final dessa reação, de um dos componentes dessa reação química, é o gás carbônico, tá? E aí esse gás sobe e enche o balão que está acoplado aqui na ponta, ó, tá vendo? Então é só para evidenciar que aconteceu uma reação química, né? Antes eu tinha vinagre e bicarbonato de sódio, agora eu vou ter o gás carbônico aqui, né? Tem o ácido carbônico aqui também, que se forma da degradação desse ácido, é que surge o dióxido de carbono aqui. Então, misturei duas substâncias e surgiram outras coisas. Isso é uma transformação química da matéria. Isso é uma transformação química da matéria. Então, nesse sentido, o que acontece? Existem as substâncias que elas vão reagir, né? Vão estar reagindo para que aconteça a transformação da matéria. Quando essas substâncias reagem, quando elas estão reagindo, tá?
a gente chama elas de reagente, o próprio nome já é sugestivo. Exemplo, aqui a queima da madeira, tá? A combustão da madeira. Então a madeira ela está reagindo, né, com o próprio ar, com o oxigênio que está no ar, né? Teve aqui uma faísca inicial e está reagindo com o oxigênio que está no ar e está sendo feita a queima dela, né? Então a madeira é reagente ali junto com o oxigênio, né? Enquanto por outro lado os produtos são resultado dessa transformação. O que vai acontecer? Vai ser liberado aqui na queima da madeira um vapor de água, vai ser liberado gás carbônico, né? E vai sobrar ali na cinza, naquele carvão da madeira, vai sobrar ali alguns nutrientes que se tinha ali na madeira, né, e tudo mais. Então, aquela madeira original, aquilo que você tinha na origem, antes de queimar, ela se transformou em outras coisas, né? Porque o CO2 você tinha ele inserido, o gás aqui, né, CO2, ele estava inserido nessa madeira, depois foi liberado, ele surgiu no processo da queima, né, para a atmosfera, assim como o vapor de água, né, que estava contido ali, embora a madeira, né, esteja seca, mas sempre vai ter um pouco, e a própria reação favorece com que aconteça isso, tá? Então, aquilo que está reagindo à madeira no estado original é o reagente, aquilo que está sendo formado são os produtos, é aquilo que a gente chama de produto. Professor, como que eu posso saber que está acontecendo, né, uma transformação química? Como que eu posso saber? Existem algumas características que a gente consegue observar, né, muitas vezes. Primeiro ponto, alteração da cor, tá? Quando eu tenho alguma mistura, quando eu faço alguma mistura, quando eu observo a mudança gradual de cor ou a mudança repentina da cor, eu sei que alguma reação aconteceu ali, que alguma transformação aconteceu. Então, se a gente olhar essa imagem aqui, tem tomates, né, amadurecendo. O tomate ele pode ser colhido ainda verde, lógico, existe um ponto ali, não pode ser colhido tão verde assim, tá? Mas existe uma fase que você consegue colher ele verde, e ele vai amadurecendo pouco a pouco, tá? Existem frutos, né, que não é possível fazer isso. Se você tirar verde, ele não amadurece, mas no caso do tomate isso acontece, no caso da banana, por exemplo, isso acontece, mas lógico, não dá para colher tão verde assim, tá? Mas assim, é, quando ele está verde, tá, vamos dizer assim, ele tem componentes aqui dentro dele que não tornam o sabor dele muito agradável, não é tão legal comer, né? A partir do momento que ele vai amadurecendo, vai acontecendo uma série de reações, né, de transformações dentro dele, que daí vão deixar ele com sabor mais agradável, ele vai ficar macio e tudo mais, as sementes que estão, né, ali dentro já vão estar aptas a serem distribuídas de uma maneira natural, né, acontecendo isso de uma maneira natural, né, embora hoje a gente não plante, né, as sementes que se tira do tomate que a gente colhe lá na horta e tal, né, por uma questão do melhoramento e tudo mais. Mas assim, é a mesma situação a banana, né, então se for comer uma banana verde, você vai ver que não é tão saborosa, né, e aí, a partir do momento que ela amadurece, ela vai ficando macia e o sabor vai ficando doce, porque porque dentro dela, né, assim como dentro do tomate, existiam substâncias ali que precisavam serem convertidas ou precisavam, né, como eu posso dizer para vocês assim, meio que desaparecerem, tá, dali, para indicar que esses frutos, né, essas frutas já estavam aptas para o consumo. Isso na evolução já indica também para os animais que comeriam, né, elas e depois iriam dispersar a semente, né? Se um passarinho chega e vai comer o tomate, ele tem que estar maduro, porque a semente aqui dentro também tem que estar madura, né? Então, para ser disperso, o passarinho come, vai lá, faz cocô, a semente sai no cocô, já vai crescer adubada ali, né, no solo onde ela nascer. Então, essa transformação aqui, ó, mudou de cor, evidência de transformação. Outra coisa, se você misturar, tá, que é uma queima de papel, né? Mas se você misturar, pode ser líquidos, por exemplo, e você percebeu que aqueceu o frasco, tá misturando um copo, por exemplo, e você pegou e percebeu que aquele copo ficou quente, tá? Isso é sinal aconteceu uma transformação da matéria ali. Se ficou quente, se liberou um vapor, tá? Que saiu tipo um gás dali, um vaporzinho.
é um indício de que aconteceu uma reação química ali, tá? A reação química é a mesma coisa que transformação química, tá? É só uma questão de nomenclatura aí, mas misturou, aqueceu, você já pode saber que aconteceu uma reação ali, alguma coisa aconteceu, uma transformação. Outra coisa, se você misturou, tá, produtos e você percebeu que surgiu produtos líquidos, por exemplo, e surgiu alguma coisa sólida, tipo nessa imagem aqui, ó, surgiu alguma coisa sólida ali no meio que não tinha antes, tá? Então, isso é sinal também, isso é indicativo que aconteceu uma transformação da matéria, né? Isso aqui, por exemplo, é usado para identificar a presença de chumbo na água, tá? O pessoal mistura um reagente lá, e onde se tiver chumbo na água, ele forma isso aqui, ó. Isso aqui chama precipitado, tá? A gente chama de precipitado. É essa substância que surge aqui que é sólida, tá? Outra situação que você consegue perceber se existe uma alteração no odor, né? Como nessa imagem aqui deve ter algum alimento estragado. Então, ao estragar esse alimento, alguma coisa aconteceu ali, tá? De transformação química. E a gente usa essas transformações e essas reações no nosso dia a dia de uma maneira geral, tá? As reações químicas, elas existem em tudo. E elas acontecem no meio natural, elas acontecem em coisas que eu encontro na natureza, e elas também presentes em coisas que o homem produz, né? Por exemplo, o papel, né? O papel passa por uma série de transformações para que ele chegue branquinho aí na folha do caderno e tal, né? Então existe uma série de produtos químicos que são utilizados ali para que o papel surja, né? Então essas coisas que não são, tá? Prestem muita atenção nessa parte. As coisas que não são encontradas de uma maneira natural, tá? O que é de uma maneira natural? Encontradas assim da natureza, que eu posso tirar elas diretamente da natureza e já utilizar, elas são produzidas pelo homem, né? A gente chama isso aí de materiais sintéticos, são produzidos pelo homem e se valem, né, dos conhecimentos da química, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, né, dessas reações. Por quê? Porque isso aqui está presente em tudo que vocês puderem imaginar, inclusive no nosso organismo. Nesse exato momento está acontecendo um monte de reações químicas, né, no organismo de vocês, no organismo do professor também. Dito isso para vocês, então, professor, já abri para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Tá tranquilo? Vocês conseguiram visualizar bem o slide? O notebook do professor deu uma travada ali na hora de passar os slides ali. Eu pulei uns 3, 4, tava meio ruim para apresentar, mas acho que vocês conseguiram visualizar bem, né? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, então, professor, encerra por aqui. Tem 3 questões, tá? Que vão valer aí como uma revisão para vocês, que o professor mandou. Vai estar no formulário lá no final. Bem tranquilas, tá bem simples aí. E cada questão só vai ter uma alternativa correta, tá? Então, bem tranquilo aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar mandando mensagem no WhatsApp do professor, que o professor já ajuda vocês, tá?